Olá, mais uma vez você aqui conosco. Eu tentei gravar o vídeo assim, esse vídeo ele é uma regravação de várias regravações para ver se o áudio fica melhor, tá bom? Vou falar da situação no mundo, comparar com o Brasil e começando aqui com a nossa relação especial com os Estados Unidos, né? Então vamos lá. Primeiramente, os Estados Unidos, eles são algo assim de muito carinho, um carinho muito especial do nosso presidente. Nosso presidente gosta muito da comparação, da metáfora de casamento. Se ele conseguisse de alguma forma validar essa comparação, essa metáfora com o Trump, ele podia conseguir com certeza o visto dele lá, o green card nos Estados Unidos. Porque assim, eu tenho essa sincronia toda, essa perfeição com meu esposo. Que meu esposo, a gente é casado aí já há mais de um ano, e o tempo que eu conheço ele, eu já sei o que ele pensa, ele sabe o que eu penso. E. Deixa eu acertar aqui, tá me incomodando. Só que a gente tem essa relação, assim, muito de intimidade, e o Trump e o Bolsonaro, nos discursos, é como se eles tivessem essa relação. Um negócio meio telepático, assim, meio X-Men, meio Jean Grey, meio Professor X, porque é uma sincronia tão perfeita nos discursos que parece até que é sincronia de pensamento. O que eu tô querendo dizer é que quando você vai comparar o que o Trump dizia inicialmente com o que o Bolsonaro dizia, o Bolsonaro refletia o que ele dizia como se fosse um espelho. Era quase que uma perfeição, quase que uma tradução de discurso. Só que isso é rompido de alguma maneira quando o Trump vê a situação dos hospitais lá de Nova York e ele decide tomar uma postura mais responsável e o Bolsonaro sai para passear. O Bolsonaro gosta da metáfora do casamento. Eu pensei na situação de Adão e Eva, quando Eva vai passear sozinha e de alguma maneira aquilo acaba não sendo muito legal, né? Então, quando o Trump deixa o Bolsonaro sozinho, o Bolsonaro acaba tomando uma postura, quando os dois separam, um discurso que não é muito legal para ele, para o Brasil. Gente, eu não tô aqui querendo desagradar as feministas, não, tá? Eu só tô brincando. Aliás, eu acho até que nem nessas circunstâncias o Bolsonaro gostaria de ser a mulher, nem metaforicamente, tá? Só brincando com vocês. Mas quando há esse rompimento dessa sincronia, o Bolsonaro ele acaba meio que se isolando em termos internacionais, porque ele já não tinha uma relação muito estável com a China. Você teve até aquele caso lá do filho dele que teve um problema com a diplomacia que o Rodrigo Maia teve que responder. E eu cheguei a ver uma manchete, eu não sei de quando que é, porque as coisas no Brasil acontecem num ritmo mais frenético do que o contágio do vírus. A gente é capaz de eu postar esse vídeo aqui hoje, o vídeo tá desatualizado até o fim do dia, pela rapidez que as coisas acontecem no Brasil. Então, por mais que a gente leia e tente ler, a gente não consegue ler tudo que tinha que ler pela rapidez das coisas, mas eu não sei exatamente de quando que era, eu só vi a manchete falando do cônsul que tava tendo problemas aqui com a família Bolsonaro. Ele teve esse caso que já tem um certo tempo, né? Do Rodrigo Maia teve que responder, e eu não sei se agora é um problema novo ou se a matéria dizia respeito ao mesmo caso. Mas o que importa é que, de fato, a gente não tem uma relação tão amigável com a China quanto tem com os Estados Unidos, e agora a gente se isolou dos Estados Unidos e você não ter esse tipo de relação num cenário que o Oriente vai tomando cada vez uma proporção mais importante. Analistas já previam que a China fosse ser aí a potência econômica principal, e agora isso pode ser, de certa forma, antecipado pela situação do coronavírus. Quando você não tem esse cuidado com relações orientais, você vai se isolando cada vez mais, até mesmo do seu grande amor, que é os Estados Unidos, né? Em termos metafóricos, é claro. E aí, a China, já falando da China, a situação muito especial, porque lá eles perceberam que isolando as pessoas em casa, o vírus também se disseminava de um membro da família para o outro, eles começaram a separar as pessoas no hospital por gravidade de caso. Então, assim, um caso que era mais leve ficava num lugar, um mais outro, e assim seguindo essa gradação até o caso de gravidade tremenda. Só que eu acredito que eles adotaram também, obviamente, o isolamento horizontal, porque quando isso começou na China, as pessoas falavam muito da situação de cidades fantasmas lá, e eles até mandaram 14 médicos de Xangai pra Itália, na época o último número que eu vi foi esse, não sei se eles mandaram mais, e lá eles falaram, tem muita gente na rua, então, ou seja, o governo chinês, ele apoia esse isolamento horizontal, e eles, acredito que eles tomaram, sim, o isolamento horizontal, até pelas notícias que a gente tinha na época, e além disso, o isolamento dentro do próprio hospital.
essas circunstâncias todas, né, que eu tô falando aqui da China é interessante porque a situação na China é meio que um bumerangue. Tô falando que a China gerou o problema, não, pelo amor de Deus. Mas eu tô dizendo que a China, o vírus começa lá, a situação de certa forma é contornada, mas agora o problema é com quem tá voltando, com os estrangeiros que estão chegando. Eles agora que podem estar trazendo o vírus, ou se existe essa palavra na língua portuguesa, retrazendo o vírus, acho que nem existe, o vírus, acho que nem existe isso. Mas os estrangeiros estão levando o vírus de volta lá para a China, então essa é a preocupação, embora as coisas já estejam se normalizando lá. A China, ainda falando da China, é interessante comparar que teve aquela mulher que se dizia professora, eu não sei se ela é professora mesmo, se ela não é, isso não importa, mas ela pedindo pro exército interferir. Você pedir isso num país que tem um histórico de ditadura, que está superando um trauma de uma ditadura que não foi há tanto tempo atrás, é uma solução inaplicável na prática. Até porque para você autorizar a polícia a prender pessoas que desrespeitam a quarentena, o Mandetta teve que fazer uma portaria com o Moro. Então, o que eu tô querendo dizer? O exército não é o gênio da lâmpada do Bolsonaro, que é o Aladim que ele pede lá para criar o mundo ideal da cabeça dele. Não é assim que funciona. Eu não sei quantas etapas constitucionais você tem que seguir para colocar o exército na rua para prender as pessoas seguindo uma orientação que só vem da sua cabeça. E que infelizmente tem se disseminado sem nenhum fundamento lógico. Mas você, de alguma maneira, deve ter que seguir uma etapa constitucional para isso, né? Então, você não tem a liberdade de fazer isso assim, ainda mais com o histórico que a gente tem no país, esse trauma tão grande. E eu falei da China porque na situação da China isso é possível, pelo sistema deles ser diferente do nosso, a questão da democracia deles. Eles têm um negócio meio que uma democracia direta lá, que eles votam, decidem as coisas, mas lá eles, por esse sistema deles quase que exclusivo, né, de esse sistema misto aí que eles falam, ou eles terem também situação de socialismo de mercado, mas a China ser um caso assim único, eles têm meio que uma democracia parecida com a ateniense, que eles votam direto lá, mas dentro desse sistema eles têm uma margem para que o governo consiga colocar o exército na rua sem sofrer com a opinião pública, sem sofrer uma pressão. Para que ele tenha autonomia para fazer isso. Eu não estou criticando o nosso modelo de democracia do Ocidente, não é isso que eu estou querendo, não é isso que eu estou dizendo, mas talvez que não tô falando contra a democracia, até porque sem democracia você não consegue falar de direitos humanos, e a gente consegue entender a urgência dos direitos humanos. Então não é esse o foco, mas talvez que o nosso sistema, que a gente compreende por democracia, ele possa de alguma forma se modificar. Eu vou falar disso melhor no último vídeo, tá? Sobre isso daí, pra você entender o que eu tô falando, que eu não tô falando contra a democracia. Eu tô falando que talvez o modelo de democracia possa sofrer alguma modificação. Isso é uma opinião pessoal minha, tá? Se você não quiser considerar isso, tudo bem, isso é uma opinião minha, tá? Eu tô sendo sincero dizer que isso aqui é uma análise pessoal minha. Essa parte da democracia em si. Então, já que eu tô falando de sistemas diferentes do nosso, teve Vietnã, que conseguiu sim fechar fronteiras. Acho que no Vietnã nem chegou a entrar o vírus. Aí as pessoas ficam falando, agora você teve o Datena entrevistando o Dória. Por que o senhor não impediu o carnaval? Gente, se hoje todo mundo sabe o que tá acontecendo e você já tem essas relações tensas entre o governo federal e os governadores, imagina, naquela época que até onde a gente sabia não tinha nenhum caso, o Dória inventar de acabar com o carnaval em São Paulo. Imagina o que isso ia dar. Ele não ia ter força para tomar isso aqui, nem apoio da sociedade ele ia ter, e eu também não sei também quantas etapas, de novo, quantas etapas de legislação, eu falei etapa de constitucional, mas uma etapa que você tenha que seguir de acordo com a lei, para você poder parar um carnaval quando o São Paulo ele é um setor, ele é um estado movimentado principalmente pelo terceiro setor e que o turismo podia trazer muito dinheiro. Então, e se não viesse por São Paulo, podia ter vindo por Recife, por Bahia, por qualquer lugar. Isso deveria ter sido, na verdade, uma decisão do governo federal, mas mesmo o governo federal, eu não sei se ele teria força para tomar uma decisão dessa. Quantas etapas, quantos processos ele teria que passar para tomar uma decisão dessa. E se ele teria o apoio da população na época, se não iam chamar de xenofóbico e não sei o quê. Então, eu acho, também de novo uma opinião, que o governo vendo o que estava acontecendo, ele deveria ter se preparado para lidar com isso desde aquela época quando começou e não ficar negando como ele nega até hoje, né? Uma opinião pessoal.
Aí você tem a situação do World Economic Forum, que ele olha para os continentes como se fosse uma coisa só, muito interessante, né? Então ele propõe uma solução para a América Latina no geral, que haja aí uma solução externa. Então, países desenvolvidos deveriam se unir, disponibilizar recurso, ou então o FMI também. Mas, pensando no caso do Brasil especificamente, a gente não consegue gerir nossos problemas. Eu sei que na prática não, mas teoricamente a gente deveria, porque se a gente paga imposto a nível de país europeu, uma carga tributária de estado de bem-estar social, welfare state, esse dinheiro tem que voltar pra gente. De alguma maneira, o que eles estão fazendo com o dinheiro? O dinheiro de tanto imposto que a gente paga, uma carga tributária tão alta, isso aqui tem que voltar, ou literalmente em espécie, como é agora, com R$ 600, ou em qualidade de serviço, mas, poxa, com tanto imposto que a gente paga, a gente tem que depender do FMI para resolver nossos problemas, em termos de dinheiro. O que eu tô querendo dizer é o que se faz com esse dinheiro, para onde vai esse dinheiro com tanto imposto que a gente paga, é isso que eu tô querendo dizer. E o World Economic Forum, eles também olham para a situação, que é o Fórum Econômico Mundial, tá? Eles também olham para a situação da África, e lá eles pensam numa solução específica pela questão cultural de divindade, que lá eles têm muito forte essa questão de querer adorar num lugar físico, num templo, então pela cultura deles é difícil de aceitar a ideia de não poder ir ao templo. Isso é até interessante que o nosso presidente, ele deveria, às vezes, quem sabe pensar em assumir, ele deveria ter, acho que o sangue dele, na verdade, deve ser de africano, pelo que ele entende de serviço essencial, né? Não tô falando contra a liberdade religiosa aqui, mas que numa situação que a gente tem essa possibilidade, como tem no Brasil, de assistir a um culto em casa, que a gente faça isso. Aliás, é isso que a gente tem feito aqui em casa. Mas por fatores culturais, os africanos, para eles têm uma certa dificuldade de entender essas ideias. E aí a gente chega, por último, um caso que, como eu falei, eu não consegui ler tudo para saber se isso era fake news ou não, das Filipinas, que já tá querendo matar as pessoas que desrespeitem a quarentena, né? Isso é o que eu falei, o problema lá de você não ter o direito humano desenvolvido. Já pensou se a gente fosse matar as pessoas que respeitam a quarentena aqui no Brasil? Quem seria o primeiro a morrer, né? Quem seria? Mas eu não tô incentivando isso também, tá? Isso daí é extremo. Ou você acaba com o país pelo vírus, ou porque a pessoa desrespeita o negócio, né? Pra resolver problema de contingente é muito simples com essa ideia. Mas é uma crítica, tá? Não é uma sugestão, não. É uma crítica em relação ao Filipinas, se for verdade, tá bom? E pensando agora no último caso, tá? É que eu deixei por último Na verdade, são os dois últimos casos, que é o da Índia, que eles podem ter um problema de desigualdade pior que o nosso, mas lá eles pararam tudo, porque já pensou você infectar aí um contingente de mais de 1 bilhão de pessoas, e essas pessoas sendo capazes de transmitir o vírus? Alguns tiveram que voltar para as cidades de onde vieram, o governo injetou dinheiro, e teve que parar, teve que isolar tudo, porque você ter um número enorme de pessoas podendo ser vetor do vírus ia ser uma situação de caos tremendo. E agora, pensando no último caso, sim, a Coreia do Sul, que eu achei bem legal, o que eles fizeram. Eles se uniram, então, por exemplo, se fosse aqui no Brasil, seria São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, vários, Minas, um estado ajudando o outro, e eles trabalharam fortemente contra fake news. Então aqui a gente não tem isso, a gente tem cada governador agindo de forma autônoma, segundo orientações que ele entende corretas do Ministério da Saúde, e o nosso presidente seguindo orientações segundo o que a cabeça dele mesmo acha certo. Então, se a gente tivesse um executivo que fosse forte para, de alguma forma, unir todas essas medidas, é meio até uma estratégia romana meio doida, não sei se ele chega a pensar nisso, que Roma tinha de dividir para conquistar, mais aplicada dentro do próprio território, mas se ele pensasse em unir tudo isso e combater fake news, talvez a gente tivesse um resultado legal aqui no Brasil. Só que o problema é que às vezes o fake news vem justamente de onde não deveria vir, né? E você tem esse interesse de separar as pessoas, que eu vou falar melhor no terceiro vídeo. Então é isso, a situação do mundo é essa. Gente, eu espero de coração que esse áudio tenha ficado bom, tá? Porque eu já gravei muitas vezes esse vídeo e eu vou ver se agora ficou bom, tentando gravar nessa posição no celular, tá? Tudo de bom pra vocês, e acompanhe o nosso último vídeo, que nós vamos falar especialmente da nossa pátria amada Brasil, tá bom? Sucesso pra vocês!